Fala, terceiro ano, beleza? Professor Michael aqui. Como eu tinha falado com vocês, agora é sério, é campo magnético com cálculo, tá? Parte 2. Então, eu trouxe a parte 1 com a teoria, né? Bastante teoria, e hoje nós vamos calcular. Sem mais delongas, vamos diretamente. Fórmula do campo magnético. A fórmula usada para o cálculo do campo magnético depende do formato do corpo que ele produz, tá? Os casos comuns são aqueles em que calculamos o campo magnético de fio, de espiras e bobinas. Confira quais são as fórmulas usadas para o cálculo do campo magnético. No terceiro ano, vocês se limitam, tá, a fio e espiras. A gente não calcula a bobina, beleza? Então vamos primeiro para o do fio, tá? Para calcular o fio, a intensidade do campo magnético produzida por um fio condutor atravessado por uma corrente elétrica, utilizamos qual fórmula? Campo magnético, já conhecido pela gente, que é o Bzão, dado em Tesla, vezes essa constante aqui, ó, tá? Aqui saiu M0, tá, gente? Mas não é M não, era para sair um U, tá? Que é o mu zero. Essa é a permeabilidade magnética no vácuo. Vai ser sempre 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 a menos 7. Tesla, tá? Meta-ampere, beleza? Tm/ampere. Corrente, que é o I, que a gente já está acostumado, que é dado em ampere, e a distância do fio, que é dado em metros, que é D, tá? Aqui é π, beleza? 2π. 2π vezes T. Então, a fórmula do campo magnético num fio condutor, no fio, tá? É a constante mu zero, né? Mu inicial, vezes a corrente, dividido por 2 vezes π vezes a distância. 2 vezes πd. Então, é o I dividido por 2πd. Beleza? O I, 2πd. O I, 2πd. O I, 2πd. O I sobre 2πd. Beleza? Só que o U é constante. Sempre vai ser 4π vezes 10 a menos 7. Beleza? Ah, professor, mas π 3,14, não sei o quê. Prova eu boto π a 3, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 3,14. Vocês estão em casa e estão usando calculadora. Mas a prova que não utiliza, eu considero o π como 3 para facilitar. Tranquilo? A fórmula anterior nos permite calcular a intensidade de um campo magnético gerado por um fio condutor em um ponto situado a uma distância d com base nesse fio, tá? E agora a gente vai na espira. A gente já estudou espira, tá? A gente não vai ver bobina, tá bom? É espira e fio condutor. Na espira é a mesma coisa, o I sobre 2R. Só que aí sai o π e sai a distância. Vai ficar 2 vezes o raio da espira, beleza? E o raio é dado em metro. Então, a fórmula é a mesma, só que da espira é mais fácil do que a do fio. Porque do fio você é 2 vezes π vezes a distância. A espira é só vezes o raio, beleza? Lembrando que o raio, gente, não é o diâmetro. Tome cuidado, tá? De repente o problema, ele vai te dar o diâmetro e no reflexo você vai pegar o valor total. Ele, por exemplo, te dá 2 metros. 2 metros não, 2 centímetros. Aí você vai pegar o 2 e não vai colocar. Primeiro que tem que passar para metros, vai ficar 0,02. E depois que você não é 2, é 1, tá? Porque o raio de 2 é 1. E aí você vai ficar 0,01. Um exemplo, tá? Então tem que passar, se tiver centímetro, tem que passar para metros. Tá tranquilo? Então, vamos aí para o que nos interessa, que é calcular isso, né, cara? Então vamos lá. Vamos para o exemplo 1. Vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 A, já me deu I, beleza, sei que intensidade é I, percorre um fio condutor retilíneo, tá? Calcule a intensidade da indução magnética em um ponto localizado a 2 centímetros do fio. Aí ele adote, né? Tá M aqui de novo, desculpa, saiu M, mas não é M, é o Uzinho, tá? Era para ser um Mzinho minúsculo, mas esse slide aqui, ele não lê letra minúscula, vocês se repararam, é só maiúscula. E aí saiu maiúsculo. Então é 4 vezes 10 a menos 7. Esse aqui é a minha constante U, tá? Ou mu. Vezes I, que é a minha corrente, 5. Dividido por 2π vezes a distância. Quem é a distância é 2 centímetros, tá? Que eu tenho que passar para metros, vai ficar 0,02. Ou
2 vezes 10 a menos 2. Vamos calcular isso, vamos lá. Então, vamos lá. Sabendo que a intensidade, tá, da indução magnética no ponto P, devido à corrente elétrica aí, é dada pela qual? Então, vamos lá. Ó. A distância aqui é o raio, tá, gente? E aí, a distância aqui, desculpa. A distância é o raio, não. A distância aqui apareceu como R, mas é D, tá? É a distância, não é o raio, não tem que dividir por 2. Usa o que ele deu, tá? A distância, tá bom? Ele deu aqui a distância do fio de 2 centímetros. Então, você vai utilizar, você não vai dividir, tá? Um R aqui porque saiu errado, tá? Mas é para ser um D. O R é quando é expira. Então, é só aplicar a fórmula. Se a fórmula é aqui, quem é U? U é a constante, 4π vezes 10 a menos 7. Quem é o meu I? A corrente, ele me deu, é 5. Tá? Dividido por 2π vezes 2 centímetros. Eu tenho que passar 2 centímetros para metro. Tem que dividir 2 por 100. E aí vai dar 0,02, tá? Ou eu coloco 0,02, ou eu coloco 2 vezes 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa de 0,02. E aí você que escolhe. Eu prefiro trabalhar com notação científica, porque eu divido esse 7 por esse menos 2 aqui, né? Divisão, o que eu faço? Sinal de baixo inverte, então é menos 2, vai ficar mais 2. E aí o que eu faço? Eu corto, nem calculo π, cara. Eu corto aqui, ó. Quanto que é 2 vezes π? 4π, né? Então eu tenho 4π em cima, 4π embaixo, eu corto aqui. Vai sobrar quem? Vai sobrar 10 vezes menos 7 vezes 5 dividido por 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 2, o menos 2 fica mais 2, porque está dividindo. E aí vai ficar 10 menos 5 vezes 5. Então, essa é a minha resposta. Então é fácil, dá para fazer de cabeça quando acontece isso aqui. Ó. Por quê? Sempre você vai cortar esses caras, porque ele é 4π. E aqui você sempre vai estar, nesse caso aqui, sempre não, né? Nesse caso foi 2. Como eu tenho 2π e multipliquei por 2, eu fiquei com 4π em cima e 4π embaixo. É só cortar, não preciso calcular. Não preciso calcular, como eu já coloquei aqui, ó. Vou até dar um zoom. Coloquei aqui. Então, o que a gente fez aqui? A gente cortou, porque esse cara multiplicando esse cara dá esse cara. Então eu corto. Vai sobrar esse cara dividido por esse cara. E esse cara aqui, menos 2, fica mais 2. Então, menos 7 mais 2, menos 5, vezes tela. Na verdade, vezes 5. Na verdade, o campo magnético em Tesla é 0,12345. É essa a resposta. Tá? Só que para não ficar essa coisa horrorosa, nós da física usamos 10 a menos 5. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para o próximo exemplo. Agora tem uma figura. Na figura abaixo temos a representação de uma espira. Agora é uma espira, não é um fio. A espira, o que eu uso? O I sobre 2 vezes o raio. Sai o π e sai o d, a distância. Então, uma espira circular de raio e percorre por uma corrente elétrica de intensidade I. Calcule o valor do campo magnético, supondo que o diâmetro, ele já dá o diâmetro, ele não está dando raio. O diâmetro é igual a 6π centímetros, ele está dando 6π, ele não está dando só um número. E a corrente elétrica é igual a 9, tá? E o meu U é sempre 4π vezes 10 a menos 7, sempre vai ser isso. Então essa é mole, é mais fácil que a outra, tá? A fórmula é essa, diferente da outra, tanto é que eu trouxe o exemplo de cada um. U vezes I, UI, né? UI ou UI, dividido por 2R. Na outra é UI dividido por 2πd, tá? Na outra que a gente fez. Essa fica mais fácil ainda. Quem é U? U é essa constante aqui. Vou aproximar, tá? U é essa constante aqui. Vai ser sempre isso. Quem é I? Ele me deu, é 9, tá? 2 vezes R. Quem é R? R é o raio. O raio é 6π, tá? Só que o raio não, desculpa, o diâmetro é 6π. Só que ele pediu o raio. Então o raio de 6π é 3π, porque o raio é a metade do diâmetro. Então pega esse cara e divido por 2. Só que ele falou que além de ser além do raio ser
3π, na verdade ele não falou que o raio era 3π, ele falou que o diâmetro era 6, além de ser 6π, é em centímetros. Então eu ainda tenho que dividir isso por 100, tá? O que vai me dar isso aqui. Vai me dar, dividir por 100 é multiplicar por 10 elevado a menos 2. O que vai me dar 3π vezes 10 a menos 2, tá? Beleza? E aí o que eu vou fazer aqui? Também não preciso calcular, gente. É só cortar. Por que é só cortar? Prestem atenção. Calma aí. Ó, 3π vezes 2π, não é 6π? Eu cortando 6π com 4π, né? Só que o que acontece? Eu posso matar tudo, tá? Então aqui, ó, eu pego aqui 2π dá 6π dividido, vamos lá, calma aí, 4π vezes 9 dá 36π, tá? Então aqui tá cortado, mas não tá calculado. Ó, vamos calcular a primeira parte de cima. 4π vezes 10 a menos... Esquece isso aqui. Isso aqui você vai fazer depois. Pega o 4π e multiplica por 9. 4 vezes 9, 36π, tá? Agora olha para baixo. 36π eu tenho em cima. Para baixo eu tenho esses dois caras. 2 vezes 3, 6. 6π. Então eu vou primeiro resolver o π. Então eu tenho 36π, certo? Sobre quem? Sobre 6π, tá? Não é isso? E aí o que eu faço? Eu corto, vou ficar com quanto? Corto os π e corto 36 com 6. 36 com 6 é quanto? É 6. Então eu fico com 6. Agora eu venho para aqui, para a notação científica. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. O menos 2 fica mais 2, então vai ficar menos 7 mais 2, que é igual a 5. E aí minha resposta final vai ser 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Beleza? Tranquilo, né? Aqui o que ele fez? Aqui, gente, nada mais do que ele fez, que ele simplificou, tá? Aqui ele simplificou, tá? Aqui você divide por 2, o 4 fica 2, e aqui você divide por 3, o 3 fica... O 9 fica 3. Beleza? Você pode fazer assim também. 2 por 4, 2. Corta o 2 aqui embaixo, some. 9 por 3, 3. E o 3 aqui embaixo some. Tá? Ou faz direto. 4 vezes 9, 36. Dividido por 2 vezes 3, 6. Que dá 36 dividido por 6, que dá 6. Beleza? Muito 6, né? É isso, galera. Não é difícil, beleza? Mas tem que ficar atentos quando eu... Repetindo... Quando eu quiser calcular, quando eu precisar calcular campo magnético com fio, a minha fórmula é campo magnético igual a UI, né? U, que é a constante, que é sempre 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente I, dividido por 2 vezes π vezes a distância, beleza? Isso é no fio. Quando eu vou calcular campo magnético numa espira, aí fica mais fácil, porque o meu campo magnético é igual a U, que é a constante 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, beleza? E dividido por 2 vezes o raio. Tome cuidado, porque normalmente o problema vai te dar diâmetro, não vai te dar raio. E aí você vai pegar esse cara e vai dividir por 2, beleza? Porque o raio é a metade do diâmetro. Tá tranquilo? Então é isso, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Professor Michael aqui, eu fui. Valeu!